vou te contar quais são os primeiros sintomas de gravidez, os primeiros sinais de que seu corpo está começando a gestar uma vida e como saber se você realmente está grávida, quanto tempo tem que esperar para cada tipo de teste, as seguranças desse teste, ou seja, o papo é longo e tá incrível. Então fica comigo que eu vou te contar. Você aqui comigo. Se você é uma tentante, tô aqui, ó, torcendo muito pelo seu positivo. Então, se você é tentante, já vem aqui, se inscreve no canal, dá um curtir no vídeo, que eu adoro. Se você já tá grávida, quer saber se eu coincidiu com esses sintomas que eu vou te contar, se foi assim mesmo, comenta aqui pra mim se foi exatamente assim que aconteceu com você. E vamos ao que interessa. Quais são os primeiros sinais, os primeiros indícios de uma gravidez, né? Seriam sintomas iniciais, primeiros sintomas, os nomes são muitos, mas os sintomas acabam sendo os mesmos. Assim que você ovula, o óvulo já não vai direto para o útero no mesmo dia e começa a implantar. Essa implantação a gente chama de nidação. E o que acontece com a nidação? O óvulo vai ser fecundado lá na trompa de Falópio. Aí vão ter vários cílios que vão carregar esse óvulo fecundado até a cavidade uterina, onde vai acontecer a implantação. Geralmente essa implantação começa, então assim, o finalzinho da trompa tá aqui, o útero tá aqui, vai ser aqui logo abaixo. Se você ovulou do outro lado, a trompa tá aqui, o útero tá aqui, vai ser desse ladinho aqui, sempre logo abaixo ali das trompas, não vai ser lá embaixo no útero não, vai ser mais pra cima. E quando começa essa implantação, já teve ali uma reprodução celular, o seu óvulo já tá ali dentro com o espermatozoide, já tá formando aquele serzinho lindo que vai nascer daqui a 38 semanas. Pois é, o primeiro dia da sua gravidez são 2 semanas antes de você ovular, ou o primeiro dia da sua última menstruação. Mas vamos voltar ao foco. Quando começa a implantação, começou ali a nidação, pode acontecer umas cólicas, umas fisgadinhas no seu útero, porque eu tenho um óvulo que está tentando entrar ali, entrar no seu endométrio, naquela camada que reveste o útero, e isso causa assim umas fisgadinhas, umas pontadas, que podem também ser sentidas como cólica, afinal o seu músculo está sentindo, ele está se contraindo ali um pouquinho, está se exercitando para ajudar nessa implantação. Então os primeiros sintomas que você pode sentir, eles vão acontecer cerca de 5 a 7 dias depois da sua ovulação. Então, se teve relação hoje, no dia seguinte tem sintoma, é psicológico. Não deu tempo, demora 5 dias para o seu óvulo viajar até a cavidade uterina. Aconteceu isso, começou ali a implantação, começou essas coliquinhas que você começou a sentir, pode aparecer também um ligeiro sangramento. Lembra que o óvulo, né, já fecundado, já está implantando ali na cavidade uterina? Se tem algum vasinho passando por ali, ele pode romper. E dependendo do calibre, da grossura desse vasinho, é a quantidade de sangue que pode escapar. É uma menstruação? Dá para confundir com menstruação? Sim, algumas pessoas confundem. Mas se você for atenta, você vai perceber que o fluxo é muito menor. E geralmente é um sangue ou mais aguadinho, né, um vermelhinho ali meio rosado, ou ele é meio borra de café. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é, o sangue rosadinho, mais vermelhinho, ele estourou, escorreu e saiu. Esse sangue mais borra de café é um sangue que já está um pouquinho mais velhinho. Ele demorou um pouco mais para conseguir sair da cavidade uterina, passar pelo canal vaginal e aí parar no seu absorvente, na sua calcinha, no seu papel higiênico. Por isso que dá essa diferença. Todo mundo tem esse sangramento? Não. Cerca de 30% das mulheres apresentam esse sangramento durante a nidação. As outras 70%, ou seja, cada 10, 7 não vão ter esse sangramento. Então ele não é um fator primordial para que a sua gravidez aconteça. Então, Mônica, eu não tive nidação, mas eu tô grávida. Não, você não teve o sangramento por conta da nidação, mas a nidação tem que ter. Se não tem nidação, não tem gravidez. Então já falamos sobre os dois, né? A gente falou sobre as cólicas, que podem ser fisgadinhas, e falamos também sobre o sangramento. Terceiro, que já pode começar a aparecer, é um leve enjoar. Não é aquele enjoar de vomitar, de passar mal, pouquíssimas mulheres começam a apresentar. Só que quando começa a nidação, uns 3 dias depois já começou a ter o HCG, que é o hormônio da gravidez, na sua corrente sanguínea. E acredita que é esse hormônio que algumas mulheres são mais sensíveis, outras menos, que causam esse enjoo. Se você é muito sensível a esse hormônio, você já pode começar a dar uma enjoadinha. Eu já comecei, nas minhas 2 gestações, eu já sentia isso quando eu tava de carona no carro e tentava ler alguma coisa, eu já vinha...
o enjoo ali que dava uma vontade, assim, eu não chegava a ser uma ânsia de vomitar, mas o enjoo mesmo. E eu sentia nessas ocasiões específicas logo no começo da gravidez. Então sim, já pode apresentar o ligeiro enjoo e algumas mulheres enjoam do cheiro do marido. Acreditem, pode sim enjoar do cheiro do marido, pode acontecer. Porque a gente não sabe, mas a gente sabe o que acontece. Então pode acontecer também já esses enjoos. E a anidação está evoluindo. À medida que vai passando o tempo, aumenta o número, né, a quantidade, a concentração do HCG, e aí começam a aumentar também os sintomas. Aí o que começa a aparecer também como sintoma? Vai começar a aparecer uma sensibilidade nos seios. Uma sensibilidade que, à medida que vai evoluindo, algumas mulheres não conseguem deitar de bruços, o sutiã pode machucar, principalmente no mamilo, no bico ali do peito, acaba doendo bastante. E é como se fosse uma sensação de ardor mesmo, de sensibilidade. Então você pode apresentar, vai apresentar, não é uma regra. Cada pessoa tem seus sintomas, a forma com que elas vão lidar, sentir tudo isso pode variar. Mas é comum acontecer essa sensibilidade nos seios e já lá pela 4ª semana de gestação, que seria 2 semanas após a sua ovulação, pode começar a ter o aumento dos seus seios, eles podem ficar um pouco maiores, que algumas mulheres também sentem na TPM, por isso que a gente confunde tanto TPM com primeiros sintomas de gestação. É normal acontecer, até porque a sua progesterona continua aumentando, então várias coisas vão coincidir, é o HCG que vai dar a diferença nesses sintomas todos. E é o mesmo que acontece com aquele inchaço no abdômen. Algumas mulheres já começam a sentir o abdômen um pouco mais inchadinho. Mônica, então quer dizer que se eu engravidei eu vou ter a barriga inchada? Não, ele é tão pequenininho, um bebezinho, mas tão pequenininho que vai demorar para a barriga aparecer, na verdade. Mas um inchaço, um desconforto pode sim aparecer nessas primeiras semanas. Não é uma regra. Eu não tive nem na primeira gestação, nem na segunda essa diferença, exatamente porque é tão pequenininho o bebezinho que ainda não deu tempo dele crescer. Tem mulheres que a barriga só vai aparecer com 18 semanas, 20 semanas. Pode demorar. Eu sei que a gente fica ansiosa para exibir aquele barrigão lindo, mas não é tão rápido assim. Além dessa, já falamos do enjoo, já falamos também dos seios, a gente também tem a sonolência. A sonolência ela é muito comum. É como se fosse o seu corpo falando, espera um pouquinho, reduz esse ritmo, descansa um pouquinho, que eu tô trabalhando numa coisa muito importante aqui. Então você acaba tendo muito sono. No meio da tarde, que você não tá nem acostumado a dormir, um sono que encostou, dormiu. Começou a assistir um filme e dormiu. Eu odeio dormir à tarde. Eu não durmo à tarde nunca, porque isso parece que estraga meu humor. Mas nas minhas primeiras semanas de gestação, eu encostava e eu dormia. E eu acordava bem. Era estranho e eu não sabia que estava grávida. Meu marido agradecia, ficou feliz da vida, porque ele adora cochilar à tarde e eu sou toda elétrica, não consigo. Mas no comecinho da minha gestação, principalmente do Lucas, eu dormia muito fácil durante a tarde, porque era um cansaço, assim, uma necessidade de dormir muito forte. Então, se por um acaso você começou a notar, tem umas fisgadinhas, tá enjoando um pouquinho, tá com sonolência, o seio tá sensível, tudo isso pode ser um forte indício de gestação. E aí, para completar, você vai ter o sintoma mais forte de uma gravidez, que é atraso menstrual. Esse é o maior sintoma de gravidez. Sim, se você tá com tudo isso e mais o atraso, é um sintoma fortíssimo de gestação. Só que você pode confundir com aquele sangramento da nidação. Por isso que você tem que ficar muito esperta qual que é o fluxo, se ele tá intenso, se não tá, se é pouquinho, se é bastante, quanto tempo dura. Porque o sangramento da nidação vai durar 2 a 3 dias. A menstruação tem um tempo maior. O sangramento da nidação, ele é discreto, é um pouquinho de sangue que vai sujar, não vai encher um absorvente. A menstruação já enche um absorvente. Então tudo isso a gente tem que tomar muita atenção para não se confundir. Teve atraso menstrual ou desconfia que teve uma nidação, você já pode realizar o exame de sangue chamado beta-HCG qualitativo, que só vai mostrar o resultado positivo, negativo ou reagente e não reagente. Reagente é ok para gravidez, tá bom? Ou exame de sangue chamado beta-HCG quantitativo, de quantidade, ou seja, qualitativo, qualidade, quantitativo, quantidade, que vai analisar esse hormônio HCG, qual é a concentração no seu sangue. O resultado pode ser um pouco confuso, é legal levar para o seu médico, o ginecologista, dar uma olhada, mas esses 2 exames já podem ser feitos com o primeiro dia de atraso. Aí a gente vai para os testes de farmácia. Existem testes, sim, que são super sensíveis, que vão conseguir detectar para você logo nos primeiros dias de atraso. Porém, você tem que falar com o farmacêutico, porque tem teste que pede 10 dias de atraso menstrual. Aí você vai ter que segurar a onda um pouquinho se você comprar ele. Ele é um pouco mais barato, mas tem que esperar um pouco mais.
E se não quer gastar nada, com 10 dias de atraso você pode ir a um posto de saúde e nesses postos de saúde eles realizam gratuitamente esse teste, que é o teste de urina mesmo, não é sangue, é o de urina, para poder ver se é reagente à gravidez ou não. E aí você vai fazer aquela pergunta pra mim, Mônica, e como é que eu faço um teste caseiro? O da água sanitária, o do sal, o da fervura da urina na panela de alumínio? Eu vou te contar que, infelizmente, nenhum teste caseiro reage ao hormônio de gravidez. Ou seja, eles não querem dizer nada sobre gravidez. Eles vão dizer se você bebeu bastante água, eles vão dizer se a sua alimentação, se ela vai reagir ou não, mas eles não reagem com o hormônio da gravidez. Ou seja, não adianta fazer teste caseiro se você não está fazendo como brincadeira. Se você está querendo fazer uma coisa séria, não perca seu tempo, porque eles não têm qualquer comprovação científica. É a mesma coisa que põe um garfo e uma colher na almofada para saber se é menino ou menina. Você nunca sabe se você acertou ou não, porque é só uma brincadeira. Todos os testes caseiros de gravidez são brincadeiras. Nenhum deles tem qualquer relação com gravidez, com o resultado com a gravidez, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim e eu te vejo no próximo vídeo.